Olá, sejam bem-vindos a mais um Neuropod, sempre trazendo assuntos relevantes para as famílias, criação dos filhos e tudo que envolve essa pedagogia educativa, tanto familiar quanto da escola. E hoje eu trouxe aqui o pastor Tiago Augusto, que é graduado e pós-graduado em teologia, e tem um livro, A Lei da Moral e a Preservação da Sociedade. A gente vai falar um pouquinho aqui de moral, de valores, de costumes, de espiritualidade. O tema do nosso Neuropod hoje é como desenvolver a espiritualidade desde criança. Porque a espiritualidade vai muito além de religião, não é? E a gente estava conversando um pouco antes da importância mesmo da gente resgatar alguns valores, valores morais, valores mesmo familiares, que é importante. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que é espiritualidade, pastor. Excelente pergunta. Já é um norte para a gente poder conversar, né? Definir o que é. Bom, eu sou um pastor de linha protestante reformada. E para nós, dessa linha teológica, a espiritualidade ela é muito mais do que bons pensamentos, né? Pensar em Deus, né? E cada um tem a sua. Para nós é fruto de uma união chamada união com Cristo. É algo real, é algo que o apóstolo Paulo vai discorrer muito sobre isso. Nós estamos unidos com Cristo e isso produz alguns frutos. Isso lá na carta aos Gálatas ele vai falar sobre isso, sobre o fruto do Espírito, que é paz, amor, longanimidade, né? E a lista é extensa, né, desse fruto do Espírito. Então é algo real, é algo que surge de dentro para fora. Isso, surgindo de dentro, altera o curso externo, né? Então você começa a ser moldado pelos princípios e pela vida de Cristo. Então esse é o princípio de espiritualidade do ponto de vista bíblico, teológico, né? Não é só bons pensamentos, né? Good vibes, é algo real, concreto, que dá fruto. Né? Isso é espiritualidade. Espiritualidade é pensar além, né, da religião também, é pensar num bem maior, numa moral, de bons costumes, num amor ao próximo, né? Tudo que envolve ali realmente a igreja prega e tudo que envolve a lei da moral, como eu ainda não li o seu livro, mas depois eu quero ler, mas tudo que envolve essa lei da moral também faz parte da espiritualidade? Faz, porque assim, nós acabamos sendo um terreno cultivado. Porque na nossa perspectiva, Ana, antes de Cristo, nós éramos terrenos baldios, digamos assim. E agora nós temos um cuidador. A gente tem quem cuida desse terreno, que é o nosso coração. E não tem como a gente ser cuidado por Cristo, né, que essa é a questão, que vai além da religião que você está falando. É um cuidado específico de Cristo. E isso gera fruto. Né, e isso afeta não somente a nós. Não é uma espiritualidade que é mera subjetividade. Que é meu, eu que cultivo, mas afeta também as pessoas à nossa volta. Afeta a criação de filhos, afeta casamento, afeta a nossa saúde psicológica, né? Saúde mental, que a gente está precisando tanto, né? Exatamente. E aí envolve essa questão do resgate. Resgatar algo que talvez no passado tenha sido mais forte. Por exemplo, os nossos pais, nossos avós tinham uma tendência a ser mais pessoas de fé, digamos assim, né? Eram pessoas mais apegadas ao religioso, né? Eram pessoas que iam na igreja, então tinha todo um conceito religioso por trás, e a tendência é que isso vai sendo deixado para trás. Na medida que a gente vai descobrindo novas ciências, novas respostas em lugares que normalmente se encontrava na religião e na palavra de Deus, a palavra de Deus vai sendo deixada de lado. O que a gente propõe não é algo novo, é uma retomada do que já é antigo. E que de alguma maneira dava certo, né? Essa é a questão do resgate que a gente precisa fazer. Sim, eu também percebo isso, né, que eu trabalho com criança, eu percebo que a gente precisa ter esse resgate mesmo, porque Deus é amor, princípio de tudo. Então, quando a gente fala de amor, a gente fala de espiritualidade, algo maior que move e que
enlaça as pessoas mesmo, né? Que traz boas relações e que precisa mesmo resgatar esses valores, principalmente os valores morais, éticos, e aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre criação de filhos, né? Eu queria, então, que você falasse um pouquinho de como desenvolver a espiritualidade desde criança. Tem um trecho num livro bíblico chamado Juízes. E o livro de Juízes, ele relata um tempo em Israel, que depois que eles saem do Egito, depois de passar séculos como escravos no Egito, eles entram na Terra Prometida. E ali na Terra Prometida eles conquistam, a terra é dividida, eles começam a se desenvolver na Terra. Só que tem um trecho específico que diz que aquela geração que lutou pela conquista da Terra morreu. E surgiu uma outra geração que não conhecia nem o Senhor e nem as coisas que ele havia feito. Uma geração foi suficiente para que eles não conhecessem mais quem era Deus. Uma geração. O contexto de tudo isso é, enquanto parece que os pais estavam tentando conquistar a vida, fazer a terra, preparar a terra, conquistar a vida ali, eles se esqueceram do princípio de instruir o coração dos filhos. E essa geração se tornou um grande problema. A pergunta pode ser respondida da seguinte forma: os pais precisam entender que isso é vital. Não é opcional. Uhum. O problema é que os pais estão tratando algo que é vital como opcional. Então, cultivar uma espiritualidade desde a infância, primeiro parte do entendimento dos pais de que isso é fundamental para a vida familiar. E se eles se preocuparem realmente com o futuro, não só dos filhos, mas a gente pensa num conjunto também. Você pensa num conjunto social. Se você se preocupa com a vida social, escolar, né, de convivência, uma gama, né, de princípios, os pais precisam entender isso. Olha, isso é responsabilidade minha. E um detalhe é que isso é tão focado na Bíblia que, se você for procurar quantas vezes o Senhor ordena que o seu povo transmita isso para as gerações futuras, dá aí em torno de 30 vezes. Ou seja, o Senhor enfatiza sempre: cuidem das gerações. E o cuidado das gerações influencia o futuro de todo mundo. E aí vem a espiritualidade. Agora, como? A vivência diária é no lar. Então é você, primeiro, se alimentar do Evangelho, se alimentar da Palavra de Deus e transmitir isso aos filhos. Em resumo, tenha momentos com seus filhos para ensinar a Palavra. Tenha Bíblias, por exemplo, de maneira mais prática ainda. Tenha Bíblias na linguagem dos seus filhos. Tenha, por exemplo, outros livros baseados em catecismos, que são perguntas, né? Uhum. Então, basicamente, é uma vida no lar. É uma vida que requer tempo, requer dedicação, porque o trabalho é árduo, vai ter dia que você não quer fazer. Criar filhos não é fácil. Não é fácil. Esses dias mesmo teve uma mãe, eu estava conversando com ela falou assim: ai, não, mas essa batalha aí eu não quero enfrentar, para estudar para as avaliações, essas coisas, né? Eu falei assim: olha, como um vídeo que eu assisti de uma psicanalista esses dias, ter filhos é bom demais, mas educá-los é como ela comparou mesmo com fazer pamonha. Ela falou assim: é igual fazer pamonha, bom é o resultado. Você lutar para fazer aquilo é difícil. O dedo ralado. Exato, né? Então rala, você tem o dia inteiro, é estresse, e a gente sabe que a mãe, principalmente, fica muito sobrecarregada, a gente fala o tempo inteiro, e a gente fica ali sendo a chata da história, a bruxa às vezes, por que meu pai, quando chega, ele deixa, você não deixa, na maioria das vezes é porque a gente está mais próximo, então a gente precisa falar mais, não, porque a gente está mais perto. Então, assim, educar não é fácil, e ter esse momento é uma importância, nossa, muito significativa. A gente precisa arrumar esses momentos. E eu costumo dizer que é princípios e prioridades na vida. Então, ter esses momentos em família, de uma conversa coletiva, para poder trabalhar mesmo esse bem-estar coletivo, de estar ali olhando para o próximo, vendo quais são as necessidades do outro, a questão da empatia mesmo. E eu até brinco lá na escola,
para minhas professoras, eu falo assim, olha, essa palavra empatia, eu sou muito cuidadosa com ela. Eu prefiro a palavra compaixão, porque a empatia por si só é muito simples você olhar para o outro e falar, coitadinho, ele está sofrendo, e eu não fizer nada para ele. Então a empatia é como se fosse um sentimento, a compaixão é ir lá, agir, o que eu posso fazer para melhorar a vida dele, como que eu posso agir. Então eu gosto muito mais da palavra compaixão, justamente por isso. Outro dia eu fui criticada com essa fala, porque aí a pessoa falou assim, eu não preciso que você tenha compaixão comigo. Falei assim, tudo bem, mas Cristo teve compaixão com as pessoas, e eu acho que se Cristo teve, não é pecado eu ter compaixão por ninguém. Então eu não estou, não é demérito esse sentimento, eu não estou humilhando ninguém tendo uma compaixão, eu estou resgatando valores e trabalhando com ações, que é importante, né? Então a gente precisa olhar mesmo para esse bem-estar coletivo, trabalhar, e aí eu volto na educação, lá no século XX, quando... com certeza, foi Jacques Delors que escreveu sobre os pilares da educação para o século XXI. E ele falou da importância da educação. É trabalhar o ser, o fazer, o conhecer e o conviver. E aí a gente fica olhando o que está sendo deixado para trás. Semana passada, eu fiz um podcast em que a gente falou que o avanço da tecnologia, as pessoas estão esquecendo de ser. Isso. E agora, com o avanço da tecnologia, a gente vai tendo cada vez mais tempo, e se a gente não souber o que fazer com o tempo, a gente cai numa depressão, a gente não trabalha a saúde mental. Então, a religiosidade, a espiritualidade ajuda a gente a lidar com essa saúde mental, a ser humano, a ser pessoas melhores, né? Então, é o tempo inteiro a gente precisa resgatar isso com as famílias, para poder fazer com que as crianças também nasçam e cresçam num ambiente saudável. O evangelho ele tem esse poder de curar os ambientes, curar os corações, né? E o que a gente mais está percebendo são famílias que precisam de cura. E isso não vem de programa, não vem de programas de igreja, né? Isso vem da palavra e com a ação do Espírito Santo no coração. E se os pais experimentam isso, é impossível eles não quererem compartilhar isso com os filhos. E isso isso deixa a casa tão mais agradável. Eu, como pastor, costumo dizer que quando a gente vai fazer uma visita, você chega na casa, você já percebe se ela está bem ou não. E não é uma questão assim esotérica de sexto sentido. Não, você percebe a casa quando ela está bem, quando você entra lá. Quando você percebe assim como as pessoas se tratam, como que os filhos estão... Como está o sorriso das pessoas, que às vezes não está expresso ali mostrando os dentes, mas a feição da pessoa já demonstra satisfação. E é tão maravilhoso quando você leva esse evangelho de forma gratuita, como tem que ser, e você vê as pessoas sendo transformadas, as famílias sendo transformadas, isso é real. Os filhos absorvendo isso, eles vão levar para a vida deles, familiares também, quando for chegar a hora. Então, é um investimento, como você falou, é fazer pamonha. Parece que, nossa, é difícil, né? Mas os próprios filhos, com o passar do tempo, eles vão absorvendo isso e eles vão tendo, assim, uma seguridade emocional maior. Estava conversando esses dias também com outra pessoa sobre sobre o dado do IPEA, sobre a religiosidade dos alunos que vão fazer o Enem, né? E esse dado foi o seguinte, olha, os alunos que crescem nesse nicho religioso, tendo uma orientação bíblica, eles são alunos que são mais estáveis, se saem melhor, né? Não quer dizer que eles são melhores que os outros, absolutamente não. Mas a questão da espiritualidade ajuda nesse processo. É porque ela tem a ver com saúde mental, né? Ela te dá estabilidade, ela te traz essa segurança e esse equilíbrio mental mesmo. E a gente estando equilibrado, as funções cognitivas funcionam melhor também. Exatamente. Né? Então, é o que eu falo. Primeiro, quando chega uma criança, hoje mesmo lá na escola, a gente teve festinha do Dia das Crianças e alguns autistas se desregulou. Então, a primeira coisa que eu fazia com ele, quando eles vinham chorando, assim, você via que eles estavam desorientados, primeira coisa que eu fazia, calma, respira, aí eu fazia a respiração, relaxava, aí eu falava, agora me conta, o que aconteceu? Eu sabia que não tinha acontecido nada grave, mas o que eu precisava fazer? Equilíbrio, trazer equilíbrio. Então, quando você está equilibrado, você consegue falar, as coisas fluem. Então, mesmo assim, é o estudante.
quando ele está equilibrado emocionalmente, tudo que ele aprendeu cognitivamente vai fluir com mais tranquilidade. Então, tem tudo a ver com o Neuropod, né? Que é a gente trazer esse conhecimento de neurociência junto com a espiritualidade e mostrar que trazer centro, trazer espiritualidade, trazer essa questão de presença, né? De estar ali no momento presente, de fazer fluir o pensamento, tem tudo a ver com saúde mental, tem tudo a ver com espiritualidade. E a família, ela precisa estar junto, e primeiro que começa com eles, né? Começa com a família, porque é aquele negocinho da máscara do avião. Primeiro coloca a máscara no adulto e depois vai para a criança. Então a criança, eu lembro que eu estava até conversando com a minha irmã, aí ela falou assim, mas você lembra minha mãe que mandava a gente para a igreja sozinha? Ela não ia. Ela não ia, mas o que acontecia? Eu morava num setor aqui no Riviera, e morava numa rua onde tinha várias crianças que frequentavam a catequese. E eu olhava e falava, por que eu não estou frequentando? E eu ia para a igreja com elas. A minha mãe não ia, não me levava, também não frequentava a missa. Mas ela me instruía e me incentivava a frequentar. Então, comprava Bíblia, tudo. Então, da maneira dela, e sou muito grata por isso, ela conseguiu desenvolver essa questão da espiritualidade dela. Uma pessoa, sendo também uma pessoa muito proativa e uma capacidade enorme de ajudar as outras pessoas, então eu sempre vi isso como referência. Ela trabalhava no hospital, era a gente batendo na porta da minha casa de madrugada, me leva para o hospital, o que será que eu tenho? Como se ela fosse médica, sabe? Mas há 40 anos atrás, uma enfermeira, era médica. O farmacêutico era médico. Era dentista, era tudo. Então, assim, eu sempre fui criada vendo isso, ajudar, auxiliar. Então, isso faz parte. O partilhar, isso faz parte da espiritualidade também. É de querer ver o bem-estar coletivo, né? Mas vamos seguir aqui um pouquinho. Então, qual a importância desse desenvolvimento da espiritualidade? A gente já falou um pouquinho dessa importância da família, da espiritualidade da criança. E na escola? O que a escola pode fazer para desenvolver a espiritualidade? Em que isso é importante? A gente já falou um pouquinho aí da questão de desenvolver cognitivamente a criança, o adolescente que trabalha essa espiritualidade, não que ele seja mais inteligente, mas ele consegue fluir melhor essa inteligência dele. Como que a escola pode ajudar nisso? Primeiro é como ela não pode, né? Assim, eu acho que a escola hoje recebe uma carga de terceirização também que é significativa, né? Ou seja, os pais estão, às vezes, terceirizando aquilo que é responsabilidade para a escola, e a escola não tem condição de assumir isso, né? E, além disso, a gente tem que lidar com as diversas crenças dentro da escola também, que a gente precisa respeitar, não pode... a gente não está aqui para desrespeitar os demais e as crenças dos demais. Mas o papel da escola nesse sentido, naquelas que realmente entendem que esse é um processo que pode dar resultado, é ter esse momento, talvez, de uma palavra bíblica para os alunos, para os funcionários, incentivar essas reflexões bíblicas em momentos específicos, né? E acho que isso gera muito resultado. Essa parceria que a gente está costurando agora, a igreja, né, Metropolitana, igreja Riviera também, quem sabe isso pode, né, ir estreitando ainda mais os laços com as famílias. E uma coisa interessante é que a gente, nesses momentos de serviço à comunidade e à escola, isso abre portas para a gente poder, inclusive, pastorear as famílias. A gente não quer só entregar um cartão e, tá bom, terminamos aqui. Então, a gente quer que essa porta permaneça aberta. Então, e isso faz com que a gente trate uma gama de situações na família. Por exemplo, através de um programa como esse, ou de programas da igreja, a gente pode tratar outras dificuldades, por exemplo, no casamento, né? A gente pode tratar problemas de depressão, enfim. Então, a escola, aliada com uma cultura religiosa, a gente abre portas para cuidar de gente. É isso que Jesus fazia, cuidava de gente, né? Então, formação acadêmica, mas também formação espiritual. Sim. Eu acho que são coisas que não desassociam. É um casamento que não dá errado. É um casamento. Agora, você imagina, uma criança que realmente convive num lar que é saudável, onde há um pai e uma mãe que se respeitam, que se amam, e transmite isso para os filhos, e os filhos vão para a escola com esse
portfólio, né? Com essa bagagem. Não tem como se sair mal, né? Tá leve o ambiente, tá leve, tá construtivo, tá produtivo. Chega na escola e ainda tem uma escola que tá preocupada com esse desenvolvimento, tem erro, né? Só tem a ganhar. É muito interessante mesmo, e volta ao assunto aqui da questão, só tem a ganhar mesmo, porque tanto a criança quanto a adolescente, quando trabalha a espiritualidade, a gente sabe que é a questão do equilíbrio, da saúde mental. E agora, recentemente, a gente teve uma pesquisa da UFG em que pessoas que têm fé e que, de uma certa forma, eles não colocaram assim, que ora ou qualquer coisa, ou que medita, eles não especificaram, mas colocaram que as pessoas são capazes até de abaixar a pressão sanguínea. Legal. Com aquela possibilidade de acreditar que vai dar certo. Então, eu gosto de meditar. Eu medito todos os dias de manhã. Então, eu medito. Como que eu medito? Eu levanto, eu tenho meu cantinho de meditação e eu fico falando palavras positivas. Então, assim, não é de ordem religiosa nenhuma, nem de uma, nem de outra, mas para mim aquilo me faz bem, porque eu falo, uma pessoa que levanta cedo, a primeira coisa que ela faz, vai pro seu cantinho, vai falar palavras positivas, não tem como o dia dar errado, né? Então, assim, é isso que eu faço. Então, eu falo palavras positivas, eu agradeço a Deus por estar acordada. E isso me traz equilíbrio, me traz paz. E quando a gente sabe que na neurociência ela explica que a fé ela é capaz de, quando você acredita em algo, você é capaz de fazer aquilo acontecer. É mais ou menos assim. Não é que, nossa, se eu acreditar que eu vou mexer essa caneta, ela vai mexer. Não funciona assim, não é assim. Mas a gente tem um poder de ação sobre tudo que está à nossa volta. Como se houvesse um campo de vibração, e aqui a gente é capaz de mudar esse campo. Por exemplo, quando você falou que chega na casa das pessoas e você observa as pessoas. Então não é algo místico, mas é como, eu costumo dizer assim, que é uma leitura de algoritmo. É como se a gente chegasse, já li seu algoritmo ali, já percebi que tem alguma coisa errada. Ninguém precisou de me contar nada. Mesmo assim é o nosso organismo também. Então, se você está ansioso, se você está com problema e tal, você é capaz de gerar uma pressão alta, uma descompensação na sua diabetes. Então, se você procura trazer paz, procura trazer equilíbrio, ter fé, acreditar em Deus e que aquilo vai dar certo, que vai passar, as coisas fluem com mais tranquilidade. Então, aí entra essa questão da fé, que é muito interessante. E aí eu gosto... Aí eu não sei se você vai concordar ou não, mas é uma questão de, não é crença, mas é questão de ver mesmo as coisas acontecerem. A força da atração. Eu sei que diante da igreja tem os seus questionamentos, mas a força da atração, eu vejo a força da atração muito como uma fé. É você acreditar que aquilo vai dar certo e que Deus te dá condições para você cumprir daquela forma e você ir atrás. Então não é só eu desejar, eu quero passar, meu filho, por exemplo, agora vai prestar vestibular, eu quero que ele passe no vestibular e ele vai lá e preste, porque eu intuí que ele vai conseguir. As coisas não funcionam assim. Mas se ele acredita e ele tem fé de que ele estudou e que ele é capaz, as coisas fluem com mais tranquilidade. E a possibilidade dele adquirir aquilo que ele está querendo é muito maior. Né? Então, o princípio da fé também está envolvido ali nesse pensamento com a força da atração, com a espiritualidade, com a neurociência, que forma um campo de vibração. Inclusive, a neurociência, ela tem eu até tenho esses aparelhos de neurofeedback, eu não sei se você conhece, que são eletrodos que você coloca no cérebro e você consegue mover as coisas. Só com um eletrodo que você coloca e você move. E o que faz esse objeto mover? Não é o meu pensamento, eu quero mover isso aqui. Isso é imagética, já é outra ciência, mas tem também aparelhos da neurociência que faz isso. Mas esse aparelho de neurofeedback que eu tenho, eu tenho uma aranha, e aí eu coloco eletrodos aqui no meu córtex pré-frontal. Se o meu pensamento estiver muito acelerado, a aranha vai se movimentar rápido. Se ele estiver devagar, se ele estiver ali acabando de acordar, tal, ele vai andar mais devagar. O que isso quer dizer? Que eu tenho ondas cerebrais e ela tem uma frequência, e de acordo com essa frequência, ele move o objeto que está lá conectado com ele através de Bluetooth. Mas aí, o que eu fico pensando? Eu falo assim, olha para você ver, existe um campo
que pensa e que produz magnetismo para poder mover as coisas. Então a fé é real, ela não é uma coisa, ela é real. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu tiro essas conclusões por conta própria, sabe? Mas aí eu fico ligando, fazendo minhas conexões, eu faço, gente, que bacana. E tudo eu levo para minhas professoras também, compartilho essas coisas. E aí a gente vai pensando junto, levantando hipóteses, porque é assim, né? E aí a base de tudo é acreditar em Deus, ter fé e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Isso é fundamental para a nossa vida, né? Teologicamente falando, há um texto que diz, olha, Deus que efetua tanto querer quanto realizar. E aí a gente falou de linguagens diferentes. Você falou da lei da atração, e eu estou falando de um mover, né, que vem, Deus deposita no seu coração aquilo que você vai querer, e além de depositar essa vontade, Ele abre os caminhos para que isso aconteça. Então, há uma linguagem neurocientífica que também acompanha essa afirmação bíblica. É muito interessante. Eu acho muito, quando a gente consegue fazer esse hiperlink, você fala, é real. Até porque, assim, a gente não diverge, sabe? A gente não é inimigo, a ciência não é inimiga da religião. Então, a gente tem que ver os pontos que a gente realmente está falando a mesma língua, com palavras diferentes, né? E eu acho isso muito rico. Porque justamente quando a ciência diverge muito da religião, e a gente sabe que algumas coisas religiosas elas realmente não têm explicação, né? Então não dá para explicar, por exemplo, o milagre. Eu simplesmente acredito em milagre. E eu já vi acontecer milagres, assim, que médico dá diagnóstico e fala, olha, agora só um milagre aconteceu. Então, né? Porque a pessoa acreditou, é um milagre. Ela acreditou e moveu. Foi Deus que disse que Ele é capaz de estar no controle de tudo. Então, assim, não. Mas essa falta, às vezes, de uma explicação científica é o que está. Você acha que é isso que está afastando os jovens da igreja? O que está acontecendo? Porque eu, há pouco tempo atrás, também fiz um podcast com um pastor, porque no meu posicionamento, eu sou conservadora. E eu acredito que a gente precisa resgatar os valores das famílias, Então, eu sou católica, mas eu trouxe, o senhor já é o segundo pastor, porque eu gosto de ter essa convivência conservadora, e eu acho que isso isso é enriquecedor e muito saudável, né? E aí, quando eu olho eu fui atrás de um padre para trazer aqui, para a gente poder fazer um podcast, tal, e eu falei para ele, a gente precisa sair dos muros da igreja. E ir atrás das pessoas, porque se a pessoa não veio até a igreja, vamos até ela, mostrar o que a gente é capaz de fazer, por que a gente precisa ir atrás, porque a gente tem pessoas melhores no mundo se a gente trabalha religiosidade, se a gente trabalha espiritualidade. Fala um pouquinho desse afastamento, o que você tem presenciado, como que está isso? Bom, a gente está falando de uma boa religião, né, de uma boa espiritualidade que parte da Bíblia, e isso produz bons frutos. Mas a gente não pode negar o fato de que existe uma má religião também. Uma religião que é baseada na ganância, na exploração de pessoas, que visa o lucro, né? Então isso polui muito o cenário eclesiástico, né? Então a gente começa a ser colocado no mesmo balaio que os maus pastores, os maus religiosos estão. E essa é uma grande dificuldade, né? Primeiro você tem que dizer quem você não é, para depois você dizer quem você é. Então começa por aí, com o descrédito que os maus imprimem naqueles que querem fazer um trabalho bíblico e fiel, né? Agora, essa questão da falta dos jovens não estarem percebendo essas respostas que eles buscam, eu acho que a igreja, ela faz e quando eu falo igreja, a igreja que realmente é bíblica e que quer ser fiel. Tá? Boas igrejas, elas não estão sabendo fazer o que a gente chama de exegese cultural. A gente sabe fazer exegese do texto. Quer dizer, a gente vai no texto, aprende aquilo que aquele texto disse e prega isso, né, nos púlpitos. Só que o que a gente tem esquecido, muitas vezes, é de fazer a exegese da cultura.
É responder o que a cultura está perguntando. Responder o que os jovens estão querendo saber. E não só os jovens, né? Todo mundo tem perguntas que precisam de respostas. E se a gente perde esse lugar de, não, nós temos as respostas, a gente quer dar essas respostas, a gente vai se tornando insignificante, né? Eu não sou contra a universidade de jeito nenhum, até porque a gente vem de uma cultura acadêmica, né? A gente preza o academicismo, e a grande questão é que os jovens estão encontrando, às vezes, num ateísmo universitário, né, de ideologias universitárias, respostas que, por hora, atendem, né, moldam ali, para o bem ou para o mal, a identidade deles, mas que, a longo prazo, não produz fruto bom, não produz fruto nenhum. O que a igreja tem que fazer é retomar esses lugares. Né? Lembrando que, assim, os maiores cientistas da história eram cristãos. Né? O Newton era cristão, né? Copérnico era cristão, enfim. A gente não é contra ciência e universidade. O problema é que a gente deixou de dar as respostas que estão sendo, para as perguntas que estão sendo feitas. E aí a gente fica pegado muito ao passado, né? Eu vou falar do meu caso aqui. Eu sou de uma igreja de linha reformada. E se a gente bobear, a gente fica atrelado lá à reforma protestante, né? A gente fica, nossa, que máximo que foi aquilo, né? Movimento histórico, mudou tudo, já veio a imprensa, enfim. Ok, isso foi, né, 1517. Só que, e agora? Qual o reflexo disso? Tinha um professor no seminário que ele brincava com a gente depois de um sermão que a gente fazia de prova, e falava assim, olha, tá, e aí? O que isso altera o preço da batatinha na feira? Então, se a gente não consegue responder as perguntas que estão sendo feitas, a gente se torna irrelevante. E hoje a gente tem aí invasão das máquinas, tecnologia, robótica, IA, tem coisas mais atrativas, né? Chat GPT, né? Muito mais atrativa, e a gente precisa entender, precisa fazer com que esse jovem se sintam atraídos também pela igreja, né? E aí é onde eu fico olhando, e esses dias eu fiz um vídeo também falando da confiança. Quando você fala da confiança, que a gente precisa resgatar a confiança da igreja, porque a gente sabe que tem maus pastores, maus padres também, tem problema para todo lado, né? Então a gente sabe dessas dificuldades, nem tudo é perfeito. Mas a gente sabe que a confiança, ela tá ficando tão problemática em todos os aspectos, para todo lado que você anda, tá todo mundo desconfiando de todo mundo. Exato. Isso tá muito difícil, porque isso adoece a gente também. A gente viver em um mundo que você tem que ficar desconfiando, e eu olho muito para a mídia também nessa situação, porque a mídia potencializa muito o negativo, e o positivo deixa, até porque não dá engajamento, né? Eles querem engajamento. Mas a forma como passam as coisas, por exemplo, esses dias teve uma criança que deu uma facada na mãe, de 9 anos. E aí a mídia fica em cima daquilo, como se a geração estivesse estragada, e não tá, gente. A gente tem que olhar mais pro positivo e falar, não, as crianças estão tudo bem, que ele lá estava doente, ele estava adoecido. Então a gente tem essa necessidade de olhar e falar, não, espera aí, eu tenho essa fruta aqui que não tá boa, mas a grande maioria tá boa e eu preciso resgatar, porque eu não olho para aquela situação e vejo aquilo como natural. Não posso fazer isso. Então a confiança, esses dias até brincando com meu esposo, aí ele falou assim, tá tão difícil da gente viver, porque assim, antigamente era assim, você é inocente até que você prove o contrário. Hoje não, você é culpado até que você prove que você é inocente. As pessoas já chegam assim pra gente, olha, você é culpado e o que você vai me fazer para provar que você é inocente? Tá ficando muito difícil, e isso tá esgotando, acho que todas as profissões, todas as religiões também, eu garanto que muitas vezes chegam gente até você e quer que não, por que você também não faz isso como o fulano fez de errado, você também, como que você vai me provar que você também não faz isso? É tão difícil, e eu falo, e eu até falei no meu vídeo, eu falei assim, a gente precisa fazer uma leitura de algoritmo das pessoas, porque é assim, primeiro, você tem um casamento, vamos supor, você precisa confiar no seu esposo ou na sua esposa. Você precisa confiar na pessoa em que você está do seu lado.
Por quê? Porque nunca me deu motivos, porque a gente está sempre junto, porque tem várias possibilidades, são algoritmos que a gente pega e reúne para saber se a gente pode confiar ou não. É claro que isso não vai me dar evidências de que nada de errado vai acontecer. Só que se eu viver também pensando que o erro está ali, que a possibilidade de ser enganada está ali, pesado, eu vou adoecer, é muito pesado. Eu vou adoecer. Então, essa questão, eu até anotei aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre esses soft skills do futuro e essa questão da confiança, porque quando a gente fala de futuro, o meu futuro já é agora, né? 46 anos já está acontecendo agora, já não estou pensando muito. Mas o futuro das crianças, quais são essas habilidades que eu preciso trabalhar agora com elas? E uma delas é essa questão da confiança, da gente poder instruí-las a observar o que tem de errado nesse grupo aqui, o que faz sentido aqui, o que não faz sentido, o que pode, o que não pode, para trabalhar essa confiança, trabalhar, saber conviver, saber conhecer o outro. Isso tudo faz parte dessa habilidade, não é? O que você tem visto? Eu não acredito que privar os filhos de uma convivência com as mais diversas pessoas seja o ideal. Eu acho que a gente tem que conviver. Independente de qual seja o credo, né, classe social, enfim. Eu acho que a gente tem que deixar os nossos filhos conviverem com isso. Porque senão a gente cria eles numa bolha que se torna tão irreal, e quando eles têm contato com o que é real de fato, eles se sentem talvez sonegados pelos pais, né? Poxa, e aí, onde os pais reclamam muito das rebeldias dos filhos, né? O filho começa a experimentar realidades que antes ele não tinha. É óbvio que a gente não está falando de uma liberdade sem limites, sem freio. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa deixar os nossos filhos terem contato até certo nível, que não os adoeça também, com pessoas das mais diversas habilidades, né? Estudar em escola com crianças neurotípicas e sem privação desse contato, né? E das diversas classes sociais também, não tem problema nenhum. Né? O problema é que a gente quer criar o nosso filho num ambiente que é pasteurizado, controlado, né? E um ambiente controlado não é um ambiente que eu não estou criticando lares que têm rotinas, né? Horários e tal. Mas é o excesso. E é aqui que, de novo, eu entro na questão teológica. O Evangelho, ele sempre nos traz para um centro de equilíbrio. Ele não te leva nem para o extremo nem para o outro. Ele não quer pais controladores, ele não quer pais que são liberais, né? Permissivos. Então a gente tem que chegar num eixo de equilíbrio aqui, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus traz, né? Então a gente tem inúmeros textos bíblicos, né? Paulo é um que, apesar de não ter sido casado, não ter sido um homem com filhos e tal, foi alguém que instruiu famílias, né? A partir do que o próprio Deus inspirava no coração dele para escrever. Então, baseado nisso, a gente tem uma segurança de educar os nossos filhos a partir da Escritura, né? Da Bíblia, sem desqualificar, no entanto, aquilo que, como eu falei, aquilo que a academia traz para nós, a ciência. E eu costumo dizer muito lá na escola também que a gente precisa ser autoridade na vida das crianças, sem ser autoritário. Exatamente. Mas a gente precisa ser autoridade, até porque as crianças não. A gente precisa ouvi-las, mas sabendo que diante daquela vidinha mínima que ele viveu ali, ele não tem capacidade de discernir o que está certo e o que é errado. Então, quem é autoridade somos nós. Mas a gente não pode ser autoritário a ponto de tolir ali as vontades, às vezes que pode acontecer. Então, tudo tem que ser muito medido, né? Tem que ser muito observado essas questões. E, assim, os pais não precisam ter medo de terem autoridade sobre os filhos. A autoridade é uma bênção. Sim. Desde que exercida com os seus devidos limites ali, a autoridade é uma bênção. A criança quer autoridade sobre ela. Ela pede. Ela pede autoridade. Então, o pai e a mãe que não exerce autoridade com medo de não ser amado, ele não vai ser amado quando isso for uma opção. Porque ele percebe, a criança percebe, o adolescente ele percebe, mesmo que você ligue pro seu filho de madrugada e fala, vem embora da festa, já acabou, já deu a hora de você voltar, por que você não está em casa?
ele vem embora com raiva, mas ele sabe que aquilo é um cuidado. E eu estou passando por esses momentos, sabe? Meu filho já tem 18 anos e quando ele chega em casa, ele chega chateado, lógico, né? Em determinadas situações, mas eu mostro para ele e falo assim, você entende que isso é um cuidado? Você entende que eu não dormi até agora? Que você para eu poder ver você chegar? E ele fala assim, mãe, mas a mãe do fulano, deixa, eu falei assim, mas você entende que a minha vida é diferente e eu só tenho você e você é o meu maior presente e eu preciso cuidar de você porque você foi um presente que Deus me deu? Aí quando eu falo isso, eu desmonto ele, acabou. E lá na frente, assim, eles vão reconhecer, como eu reconheci, assim, né? Às vezes lá na nossa fase mesmo de adolescência, a gente não entendia essas coisas. Mas depois a gente vai, nossa, mãe, obrigado por aquela... Né? Por aquele cuidado. E eu até fico muito preocupada, às vezes, com companhia, sabe? Eu converso muito com ele sobre isso. E eu sei que não adianta eu falar para ele, não quero você ande com fulano, não quero que... Por quê? Porque ele pode não sair de casa com fulano, mas ele pode encontrar o fulano na festa, eu nunca vou saber. Então, a gente tem uma falsa... Exatamente. Quando você fala assim, eu não quero que você ande com fulano, e ele não andar na minha frente com o fulano, quem me dirá que ele vai encontrar com ele na festa? Então, eu preciso trabalhar primeiro o meu filho, para daí ele ir para a festa e saber se comportar. Então, não adianta eu ficar controlando todo o ambiente, todas as pessoas que estão em volta dele, porque o mundo, não tem como você dar conta dele. Então, é bíblico, né? Ensinar seu filho no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Exatamente. Então, e é bem isso mesmo na criação dos nossos filhos, né? E falar em criação, em guiar os corações dos nossos filhos. A gente já está caminhando para o final aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o ciclo de palestra. Que ideia bacana que você teve, né? De sair mesmo dos muros da igreja, ir atrás para trazer palestrante, para trazer um tema interessante, que é sobre o projeto Guiando o Coração dos Filhos. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. Esse projeto nasceu de uma necessidade que a gente entende que é uma necessidade de nós atendermos ao chamado de Cristo de ir. Ou seja, a última ordem que Jesus deu para os seus discípulos antes de ser assunto aos céus, depois da ressurreição, foi ide. Ide por todo mundo, fazer discípulos, né, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa intenção de fazer com que a igreja seja um movimento e não um lugar específico de reunião. Reunião é o mínimo que a gente tem semanalmente. A gente passa ali cerca de 3 horas por domingo, né, intercalados de horários, mas a gente passa muito pouco tempo dentro da igreja. E isso é bom, porque ali é um momento de preparação para o movimento que tem que ser a nossa vida. Uhum. Então, esse projeto surge com a necessidade da gente não ficar inerte à condição que a gente está vendo que as famílias estão hoje. Tem família demais, está desnorteada, não sabe o que fazer. Rebeldia dos filhos, às vezes casamento que está desmoronando. E a gente tem resposta para isso. E então a gente partiu dessa necessidade de compartilhar aquilo que nós experimentamos. Uhum. E de forma como a gente recebeu, de forma gratuita. O próprio Jesus vai dizer, olha, vocês receberam de graça e vocês devem dar de graça. E a gente não atribui isso a nenhum outro fator que não seja de fato o poder de Cristo, o poder, né, do Evangelho atuando na vida das famílias, assim, transformando de dentro para fora. Uhum. Então esse ciclo de palestras, que são ao todo 18 palestras, e de cerca de 1 hora cada uma, elas vêm para cada palestra ser uma resposta aos diversos dilemas que a gente vive dentro das casas, né? No primeiro encontro, inclusive, a gente vai tratar sobre o coração da criança, que é o foco, né? Como é que você entende o coração do seu filho e guia, além disso, guia ele. Que a gente tem que entender as mais diversas demandas dos filhos, uhum, e a gente tem que saber como é que guia isso, né? Se a gente entender isso, a nossa vida familiar começa a ficar melhor. Então a nossa intenção como igreja retomando aquele assunto, responder perguntas que estão sendo feitas. Uhum. Né? As famílias estão perguntando, e agora, o que eu faço com meu filho?
E a gente não quer terceirizar isso para a escola. Por isso que a gente procurou as escolas, né? Olha, a gente quer ser um braço de vocês também. Excelente. A gente não quer que vocês lidem com esse problema sozinhos. A gente tem respostas também para isso e a gente quer oferecer isso. Então, é esse casamento, escola, igreja. Entra também o batalhão escolar também que entrou com a gente nesse projeto. Então, como eu estava conversando com o comandante do batalhão escolar, né? Falou, olha, se o projeto de vocês der certo, eu vou ter menos clientes no futuro. Olha que bom. E é para isso mesmo, o objetivo é esse mesmo. Esse é o objetivo. Mas a gente quer ser útil para a sociedade. A gente quer abraçar o lugar que a gente está plantado e a gente quer ver esse lugar bem. E é sair mesmo dos muros da igreja e ir atrás mesmo das pessoas que precisam ouvir, que trazer frutos, né? Não, Jesus não fazia isso, Jesus não ficava num gabinete. Jesus esperando as pessoas virem, né? Então, eu acho que esse é o movimento que a gente quer criar, sabe? Um movimento que foi se expandindo, as escolas da região, os pais estão aderindo. Então, esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Primeiro ciclo de palestras. Primeiro ciclo. Ótimo. Né? Mas a gente vai entender como é que a gente vai se sair nisso e dependendo, a gente pode planejar mais com outros temas voltados para outras faixas etárias, quem sabe? Excelente, muito bom. É isso, tem mais alguma palavra que você quer deixar aí no final do nosso Neuropod? Eu quero agradecer a oportunidade da gente poder bater esse papo, né? E é importante a gente mostrar que há esse link, né? Entre a neurociência, a religião, a espiritualidade, e não são divergentes, né? Então, acredito que a gente cumpriu um papel legal aqui e a gente caminha junto nesse processo. Isso, e eu vou ser palestrante também nesse ciclo de palestras aí. A gente vai alinhar os temas aí, mas logo, logo a gente está lá junto, contribuindo com a sua igreja também. Fico muito feliz com o convite também. Tá bom? Obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.